Imagine abrir a torneira e ver sangue em vez de água. Olhar para o céu e a luz do dia ter desaparecido. Enxames de gafanhotos dominando ruas inteiras. As pragas do Egito estão de volta e hoje ninguém está preparado. Fique até o final e descubra qual delas seria a mais mortal e como o mundo reagiria. Imagine estar caminhando pelas margens de um rio urbano comum. Pessoas correndo, crianças brincando, casais se abraçando sob a luz do sol. E, de repente, a água começa a escurecer, tornando-se espessa, pesada, vermelha como sangue. O cheiro muda, os peixes flutuam mortos, a natureza parece se calar. O caos começa, silenciosamente. E se o que parecia uma simples falha ambiental fosse o início de algo muito maior, algo ancestral, profético, o retorno de um juízo divino que marcou a história da humanidade? No livro do Êxodo, capítulo 7 a 12, encontramos uma das narrativas mais poderosas da Bíblia. O povo hebreu era escravizado no Egito há séculos. Clamavam por libertação, por justiça, por liberdade. Deus ouve e envia Moisés como libertador. Mas o faraó, símbolo do orgulho humano, resiste. E então as pragas começam. Não foram apenas desastres naturais, foram atos cirúrgicos. Cada praga era um golpe direto contra os deuses do Egito. O Nilo, considerado sagrado, vira sangue. Os sapos, animais divinos, invadem tudo. O Deus do Sol vê o céu se apagar, as pragas abalaram o Egito e o mundo nunca mais foi o mesmo. Agora, e se a Terra moderna passasse pelas mesmas provações? O mundo de hoje é repleto de tecnologia, ciência, conhecimento, sistemas de proteção. Temos satélites, inteligência artificial, medicina de ponta. Mas será que conseguiríamos resistir a um julgamento espiritual como o de outrora? E se os sinais do passado voltassem, mas com a face do presente? Vamos analisar, uma por uma, como seriam as 10 pragas do Egito, se acontecessem agora. Águas em sangue. O colapso invisível. O Nilo era o coração do Egito, sua fonte de vida. Quando ele virou sangue, tudo parou. Hoje, rios urbanos como o Tâmisa, o Tietê, o Ganges, o Danúbio, começam a se transformar. Imagens captadas por drones mostram um tom rubro se espalhando. Peixes mortos, barcos encalhados, pessoas em pânico. As redes sociais explodem com vídeos. Lago Michigan vermelho. O que está acontecendo na Noruega? Rio Sena vira sangue. Alguns dizem ser algas tóxicas, outros sabotagem química. Mas a verdade é que ninguém consegue explicar. A água potável escasseia. A ONU emite alerta. Bilhões são afetados. E tudo começou com um rio. A segunda praga era perturbadora. Rãs brotando de todos os cantos. Hoje, câmeras registram a aparição de anfíbios em estações de metrô, elevadores e hospitais. Eles não parecem ter medo. Saltam nas pessoas, grunhem em uníssono, entram nas casas, estão nos tanques, nos chuveiros, nos armários. Em poucos dias, há paralisação em várias cidades. O transporte público para. Escolas são fechadas. As rãs invadem até igrejas. Algumas teorias falam de mutações climáticas, outras de armas biológicas. Mas há quem sussurre. É a segunda praga. Está acontecendo de novo. No Êxodo, o pó da terra se transforma em piolhos, algo microscópico, incontrolável. No presente, pessoas relatam sensações estranhas na pele. Coceiras, feridas, insônia. Não há pulgas nem piolhos visíveis, mas a dor é real. Dermatologistas se dividem. Novas formas de parasitas são descobertas em regiões desérticas. Elas migram pelo ar, sobrevivem à luz UV, invadem sem serem vistas. As vendas de cremes, medicamentos e luvas triplicam. Pessoas raspam o cabelo, evitam contato físico, uma praga que não se vê, mas se sente. A quarta praga traz moscas.
símbolo de decadência e impureza. Elas aparecem primeiro nas lixeiras, depois nos escritórios, em hospitais, em aviões. Elas se infiltram em salas de cirurgia, em servidores, em hospitais. São resistentes a repelentes, inseticidas, venenos. E trazem algo mais: vírus desconhecidos, febres que não respondem a remédios. Uma pandemia silenciosa começa, sem aviso. A OMS convoca reunião de emergência, mas nada detém o enxame. Um novo tipo de contágio, uma nova forma de terror. Milhares de bois e vacas aparecem mortos. Em vídeos, vemos rebanhos inteiros caindo sem motivo. Veterinários, fazendeiros, autoridades, ninguém entende. Gado, aves, porcos, nada escapa. O suprimento mundial de proteína entra em colapso. Fábricas de ração fecham, supermercados impõem racionamento, milhares perdem o emprego. O mundo sente falta de carne. Mas isso é só o começo. A praga afeta também os pets. Gatos e cachorros começam a adoecer. O vínculo emocional da humanidade também é atingido. A sexta praga afeta diretamente os corpos. Feridas abertas, dores sem explicação. Hoje, as redes sociais estão cheias de relatos. Manchas na pele, coceiras que viram buracos. Meu corpo está apodrecendo e ninguém sabe o porquê. Médicos aplicam antibióticos, corticoides, cirurgias. Nada resolve. O corpo humano se torna campo de batalha. Alguns médicos desaparecem após relatar comportamentos estranhos nos pacientes. Alguns dizem, não é doença, é sentença. Satélites alertam para fenômenos climáticos sem precedentes. Tempestades solares, anomalias magnéticas, nuvens negras e pesadas. Então começa a chover. Mas não é água, são pedras enormes, algumas envoltas em chamas. Cidades são destruídas em minutos. Sistemas elétricos falham, usinas entram em colapso. O clima enlouqueceu, não é aquecimento global. É um colapso de ordem superior. E o céu agora é um inimigo. Do norte da África à Ásia Central, enormes enxames de gafanhotos avançam. Invadem plantações de milho, arroz, trigo. Nada sobrevive. Os drones que tentam combatê-los são engolidos. Vídeos mostram o céu completamente escurecido. A economia global entra em recessão. A fome bate à porta de milhões. O que antes era símbolo de fartura, torna-se ruína. Não há como deter o avanço. Os gafanhotos estão famintos. E o mundo? Despreparado. Trevas, a morte da consciência moderna. O nono golpe não afeta o corpo, afeta a mente. 3 dias de completa escuridão, sem sol, sem lua, sem energia elétrica, satélites fora do ar, cidades mergulhadas no breu total. Os celulares não funcionam, não há notícias, não há contato, só o som da própria respiração e o medo. As pessoas gritam, correm, se machucam e, finalmente, silenciam, porque nas trevas, tudo que resta é a própria alma. Morte dos primogênitos, o julgamento final. A praga final. 1 a 1 primogênitos caem. Jovens saudáveis, líderes, cientistas, filhos únicos. Não há aviso. A dor é instantânea. Lares antes protegidos, agora em luto. As redes colapsam com homenagens, perguntas, teorias. Mas ninguém responde. Apenas os que se protegeram espiritualmente permanecem. Como no Êxodo, onde apenas os que marcaram suas portas foram poupados. Talvez você ache que tudo isso é ficção, uma releitura exagerada de uma antiga narrativa bíblica. Mas pare, pense. Estamos vivendo uma era de pandemias, desastres naturais, colapsos sociais, guerra, fome. A diferença é que agora temos tecnologia para transmitir tudo ao vivo. Mas isso nos protege? Ou apenas registra nossa queda? E se as pragas forem símbolos, sinais de que a humanidade perdeu o rumo, o Nilo pode ser nossa economia, as rãs, a poluição, as trevas, nossa cegueira espiritual. As pragas podem estar aqui, não como castigo, mas como aviso. Você chegou até aqui
Isso significa que algo dentro de você sabe que o mundo está à beira de algo maior. A pergunta é: você está preparado? O julgamento está chegando? Ou já começou? Comente abaixo. Você reconheceria os sinais? Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar. E claro, inscreva-se para mais conteúdos como este, porque as pragas do Egito podem ter ficado no passado, mas o espírito delas caminha entre nós.